Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Pai, te dou graças, eu te honro, eu te louvo pela tua palavra é santa, e Deus dá-nos a humildade necessária diante dela, Deus, nesta noite, Pai. E eu te honro, ó Deus, porque o Senhor é bom e dá-nos da tua voz, Deus, nesta noite, Pai. Eu te louvo e engrandeço a ti, Pai. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Isso é uma história, é um fragmento do Novo Testamento que sempre enche o meu coração. Claro que a gente fica velho e fica saudosista, e esse texto era muito falado em Bela Vista de Goiás, quando cheguei à igreja ali. Portanto, ele traz memórias afetivas e sempre tem essa capacidade de me fazer pensar em Jesus Cristo. Mas essa história começou, na verdade, não em João. Ela começou, essa história, lá em Números, no capítulo 21, no verso 4. No verso 4 conta uma história muito interessante. Partiram eles do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho. E lembrando que isso daqui é bem o povo saindo do Egito em busca da terra prometida. E eles saem então do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Mas incrivelmente o povo se impacientou. Eu fico pensando que naquele tempo nem tinha TDAH, não tinha TOD, não tinha nenhum desses transtornos catalogados, mas o povo já estava impaciente. Eles não aguentaram muito não. Não fazia muitos dias, não fazia muito tempo. Eles simplesmente ficaram impacientes no caminho. Eu acho interessante que a gente aprendeu que tudo é automatizado e tudo é muito rápido e que nós temos que acelerar tudo e me parece que também tem que acelerar em nossas vidas a nossa experiência com Deus. Mas nossa experiência com Deus resistiu à tecnologia, nossa experiência com Deus resistiu à modernidade, à pós-modernidade, a nossa experiência com Deus resistiu a este tempo. E ela continua velha e tradicionalmente um dia a dia, numa mudança pessoal, no encontro com Jesus, no encontro com a palavra de Deus. O povo então impaciente, eles, no verso 5, e eles chamam Moisés e eles fazem uma coisa interessante, eles falam contra Moisés e contra Deus. E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Traduzindo, numa linguagem mais ortodoxa, estamos com saudades das cebolas do Egito. Interessantemente, o povo foi direto de confronto ao líder imediato, Moisés, e ao Deus que os havia tirado da terra do Egito. E eles não foram para dialogar, não, eles foram contra. Eu acho interessante o uso do verbo contra Deus e contra Moisés, porque é isso que nós fazemos. Verso 6, então o Senhor enviou serpentes venenosas. Aqui então surge essa ideia, essa figura, surge esse momento, ou essa parábola, ou essa coisa didática de Deus, de repente no meio da murmuração, no meio... Tá, peraí, não era murmuração. Aqui no caso tinha um outro nome. Qual era o outro nome? Rebeldia mesmo. Então, no meio da rebeldia, surgem o que? Serpentes venenosas. Eu quero abrir uma aspas de uma licença poética para dizer
que não existe melhor momento do que nos momentos de nossas rebeldias, para que surjam serpentes venenosas em nossas vidas. E nem precisa de um grande discurso para dizer para vocês o que a serpente representa no Velho Testamento, aliás, na Bíblia toda. Representa o próprio Satanás, o inimigo de nossas almas, os demônios. Então, no exato momento em que nós nos entregamos à rebeldia, é aquele momento em que nós estamos livres para que as serpentes venenosas surjam em nossas vidas. Olha o verso 6. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo. E muitos Eu acho interessante que nos exatos momentos de nossas rebeldias, são exatos momentos em que surgem essas serpentes venenosas e é exato momento em que muitos de nós morremos pelo caminho. E muitos morreram. Verso 7. O povo foi a Moisés. E aí eles disseram, porque nada mais quebranta o homem do que o vale da sombra da morte. Imediatamente o povo foi até Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Então Moisés, ore pedindo. Vai lá, apresente-se diante de Deus e ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. Acho de uma dinâmica social incrível a passagem. O povo murmura contra Deus e contra Moisés. Deus envia serpentes venenosas, elas mordem, picam o povo começa a morrer. No vale da sombra da morte, o povo então, quebrando o coração, volta até Moisés. Por que não voltarem até Deus? Mas eles voltaram até Moisés. Afinal, Moisés era pecador tanto quanto eles. Eles sabiam que Moisés havia errado diversas vezes. E pedem a Moisés, ore por nós. Moisés orou pelo povo. Verso 8. O Senhor disse a Moisés, tem jeito não, não vou tirar as serpentes. Eu acho isso de uma pedagogia inexplicável. Poxa, o texto é claro, Deus havia enviado serpentes venenosas. A quem pertenciam as serpentes? A Deus. Quem tinha domínio sobre as serpentes? Deus. Porque Deus havia enviado tais serpentes venenosas para chamar o povo à razão. Mas, ora bolas, como diz meu aluno, carambolas, o povo não fica arrependido. Vai lá, Moisés, desculpa nós aí, Pede o seu Deus aí para tirar as serpentes. Moisés vai lá como um bom pastor e intercede. Deus, está morrendo. Vai morrer todo mundo? Deus olha para Moisés e diz, não vou tirar não. Mandei, está mandado. Faça uma serpente, entretanto, e coloque-a no alto de um poste ou de um madeiro. Bem alto, no meio do arraial. Pega uma vara, um madeiro bem altão, faz uma serpente de bronze, gruda lá na ponta dessa haste e levanta no meio do arraial bem alto. E vai suceder assim. Quem for mordido, picado, vai olhar para a serpente de bronze. E aí, ao invés de morrer, ele viverá. Inexplicável, né? Deus quase deu uma brecha para a idolatria. Aliás, eu já vi pessoas dizer, mas Deus mesmo mandou fazer uma serpente de bronze para o povo olhar. Não precisa de muita matemática, nem física quântica para entender a diferença de uma idolatria.
Mas quando a gente quer entender do jeito que a gente quer, dá. Deus poderia ter simplesmente mandado as serpentes voltarem, mas não, ele as deixa lá, o povo continua sendo punido. Depois que a gente... eu acho interessante, porque eu tive uma evolução na minha mente. Quando eu ainda ficava na crise do calvinismo ou não, da eleição ou não, eu tinha muito medo de dizer que toda rebeldia será castigada. Porque quando eu digo que toda rebeldia será castigada, dá uma impressão de tirar a salvação do elemento. A gente, como seres humanos, não temos muito a grandeza mental da dimensão de entender que Deus pode me castigar deixando eu salvo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Toda rebeldia será castigada. Deus olha para Moisés e diz: Moisés, vou tirar as serpentes não. Toda rebeldia será castigada. Mas vou dar uma solução. Vocês, não sei, os estudiosos do grego e do hebraico aí, talvez possam me ajudar. Não me desmentir, mas me ajudar. Mas a palavra desculpa não é um conceito bíblico. É um conceito mundano que nós usamos e trazemos para dentro da nossa vida cristã. É um tal de desculpa. Desculpa, tio. Desculpa, pastor. Desculpa, marido. Desculpa, esposa. Não, toda rebeldia será castigada. Gosto mais da frase. Eu sou maduro o suficiente para te perdoar. Mas também sou maduro o suficiente para nunca mais me esquecer o que você fez. Não vou te cobrar, mas eu sei o que você fez. Não vou jogar na sua cara, mas eu sei o que você fez. E talvez não permitirei mais que você faça. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu acho interessante porque essa coisa de desculpa leve, essa coisa socialmente, politicamente correta, Jesus não trabalha com ela, Deus não trabalha com ela. Ah, Moisés, desculpa aí, nós de bobeira, fala para ele tirar as cobras. Não, as cobras vão estar aí, as serpentes vão estar aí. Mas eu não vou deixar vocês morrerem ao léu, não. Então pega a haste, a madeira e põe a serpente lá. 9. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou no poste como o Senhor havia dito. Quando alguém era mordido por uma serpente, e de qualquer, segundo a tradição judaica, lugar do arraial que a pessoa estivesse, a serpente estava tão centralizada e alta que era possível vê-la. Então, de qualquer lugar que os judeus estivessem lá e a serpente o picasse, ele levantava os seus olhos, ele via a serpente. E é incrível, eu gosto demais desta visão. Ele lá com o pé picado, entretanto com o veneno anulado. Tá, mas espera aí, o veneno estava lá no sangue dele? Sim. A marquinha dos 2 dentinhos estava lá na perninha dele? Sim. Mas podia matá-lo? Não, porque ele olhava para a serpente de bronze estrategicamente levantada no madeiro. Quando cheguei à igreja, uma das primeiras perguntas, quando conheci a Bíblia, para o pastor Carlos, foi: como entender? Ele falou assim: tudo que você ler, em qualquer lugar, em qualquer versículo, pense em Jesus Cristo. Tudo aponta para Ele. Eu acho incrível que essa história é tantos anos antes de Jesus Cristo. Aí chega o próprio Jesus Cristo, e eu acho interessante, fiquei pensando isso essa semana, porque quando lemos o Novo Testamento, os Evangelhos, as cartas apostólicas, nós encontramos diversos testemunhos de pessoas sobre Jesus Cristo. Homens e mulheres que viram, que entenderam, que experimentaram e contaram o que haviam visto de Jesus Cristo. Mas em alguns momentos,
nós encontramos o próprio Jesus testemunhando de si mesmo. Eu acho de uma autoridade, eu acho de uma grandeza, de uma nobreza, de uma divindade, de uma soberania descomunal. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Meu Deus! Às vezes eu penso que não precisava de mais nenhuma palavra na Bíblia, só essa. Acho incrível, assim importa que o Filho do Homem seja levantado estrategicamente na mais alta colina, no Gólgota, estrategicamente num lugar que todos os homens possam ver. E queridos, tem uma coisa que nós temos que testemunhar neste tempo, é que toda raça, toda língua, toda nação consegue olhar para a cruz e ver o que Jesus fez. Se não estão olhando, porque não querem. A internet chegou no mundo, a informação chegou no mundo. A guerra é contra os cristãos, se é contra os cristãos porque sabem que eles têm uma verdade. E Jesus Cristo, de igual forma, foi levantado no madeiro. E claro, somos adultos, nós não idolatramos, nós usamos cruzes, mas nós já sabemos que Jesus não foi crucificado em uma cruz, mas no madeiro, numa haste. A arqueologia deixa isso claro, que esse era o costume. Maldito todo aquele que morrer no madeiro, diz a palavra, não numa cruz, mas numa haste, como a serpente. Importa que o Filho do Homem seja levantado. Fique imaginando que tudo aponta para Jesus Cristo. E talvez o que mais tem me dilacerado por dentro, ou dilacerado-me, corretamente falando, é a razão que eu cheguei, que a maioria expressiva de nós não temos percebido, que é Jesus. Nós estamos no frenesi, numa gama de procurar a paz à nossa volta, uma paz mais rala, uma paz mais imediata, uma paz menos duradoura. E não percebemos que tudo aponta para Jesus. Jesus no madeiro. Nós estamos no mundo. Já contei para vocês que eu pastoreei a irmã Olívia. E quem pastoreia a irmã Olívia tá para levantar outro crente para derrubar a gente. Porque a irmã Olívia, você não está entendendo não. Ela era forte. Baiana. As mínimas dela, assim, vou casar, avisei para a igreja, vou casar com a Marilda. Ela chamou a diaconisa e falou assim, fala para ele que um dia antes do casamento eu nunca mais volto na igreja, se ele casar com aquela magrela do cabelo ruim. Eu, como assim? A irmã vai sair da igreja porque eu vou casar, agora não pode nem casar. Aí ela falou para a diaconisa, avisa para ele que eu tenho 85 anos. E eu não tenho nenhum corte. E se Deus quiser, ainda dá um filho para ele através de mim. Já pastoreei assim. Não tem nada a ver com seu irmão, não. Nem queria hoje ser desagradável, não, mas só abrindo um parênteses. Aí às vezes eu vejo vocês dando um chilique e eu fico rindo. Eu acho vocês fracos perto da irmã Olívia. Isso foi uma das poucas. Mas aí um dia a irmã Olívia chegou, depois nós contornamos, eu cheguei lá e falei assim, irmã Olívia do céu, eu estou com um problema muito sério. Eu queria falar com a senhora, então vai lá em casa que eu vou fazer um jantar. Cheguei lá, tinha 9 pratos baianos em cima de uma mesa. Que eu não me lembro mais. Aí ela, coma pastor, coma meu pastor. E eu comi, mas eu comi, que deu. Terminou, ela falou assim, mas o que o senhor queria falar comigo? Eu estou com problema, minha mãe é cega, a senhora sabe, né? Sei. Então, eu estou tão largado porque não tem ninguém para entrar comigo no casamento, e a pessoa que eu ia entrar era com a senhora, mas a senhora não gosta da Marilda, e eu não quero passar um desaforo dessa da senhora, de entrar comigo no casamento com a Marilda, que a senhora não gosta dela. E ela começou a tremer, passar mal, querer morrer. Quem falou isso? Eu amo a Marilda, chama ela para vir amanhã aqui, que eu tenho 3 cortes de tecido, e ela vai me ajudar a escolher qual que eu vou fazer o vestido para entrar com o senhor no casamento, porque eu amo ela. Falando para vocês, quando vocês dão o xilique de vocês, assim, eu olho e falo assim, aprendi de irmã Alice, de irmã Olívia. Mas enfim, era outra história que eu ia contar dela. Um dia ela chegou e disse assim,
Pastor, você já sabe, né? Depois do casamento. Eu venho na igreja, mas eu não peco mais. Eu venho para orar para os jovens, porque os jovens são muito pecadores, né? Eu acho interessante, porque nós rimos dela, mas nós temos meio que essa atitude de perder de vista o madeiro, de perder de vista a serpente levantada, porque nós achamos que ao converter nós não pecamos mais, nós não estamos debaixo do domínio do pecado, que a maldade já não habita mais em nós. A gente vem na igreja para orar pelos jovens, porque jovem, meu Deus, se tem um trem pecador é jovem. A gente tem essa ilusão. Eu acho incrível que estava lá a serpente no madeiro, estava lá o judeu picado, estava lá as duas marcas e estava lá o veneno correndo sangue. Ele só não morria. Você só não vai para o inferno, querido. Mas o veneno do pecado está aí dentro de você. Você só não vai para o inferno. Mas o veneno do pecado está aí dentro de você. E eu ouso abrir uma aspa para dizer, você só não vai para o inferno se aprender a levantar os olhos e olhar. Não mais para a serpente de bronze, mas para Jesus Cristo e esse crucificado no madeiro em seu lugar. Ele testemunha e disse, assim importa que o Filho do Homem seja levantado no madeiro, para que todo aquele que nele crê não pereça. E aqui esse pereça, nós gostamos de pensar que é ser próspero. Não, é não morra. Ele está contando a história da serpente que picava e o povo morria, da serpente de bronze que foi levantada, o povo olhava e não morria. Seja morte física ou morte espiritual, ele fala de morte. Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Maria Eduarda, se nós não aprendermos que tudo aponta para Jesus, e que eu tenho que olhar para Ele, ontem eu estava revivendo um velho hino, terás vida ao olhar para Jesus. Se nós não aprendemos que tudo aponta para Jesus e que se eu não levantar os meus olhos e olhar para Ele todos os dias, o veneno do pecado não será anulado. Não tem ninguém mais santo, não, que vem na igreja para orar pelos jovens, não. Nós somos tão imundos quanto os jovens, tão dignos de ir para o inferno quanto qualquer um de qualquer idade. Porque o mal habita em nós. Tenho espantado com o nível, a grandeza da vaidade, da arrogância que a nossa sociedade vive. Hoje se vende, se distrata, se rebaixa, sem nenhum pudor. O ser humano é mau por si só. Aí acha interessante, aí ele conta, e ele diz assim, olha, precisa ficar orando para mim, para me tirar, né? Lembrei hoje estou quase um pastor Carlos, estou ficando velho mesmo. Pastor Carlos lá, acontece aqui, estava lá na fila de oração, igual vocês fazem aqui, o pastor José gosta de mandar fazer filinha de oração. Aí, mas chegou, né? Tá, pastor, ora por mim que eu não quero ter mais nenhum problema. Aí ele tacou a mão na cabeça, Senhor, mata ela, mas mata agora. Mata agora, que senão se o Senhor matar ela em casa, dá para ela ter um problema daqui até na casa. Mas eu quero mais não. Então, vai ter problema. Querido, não tem jeito não. O veneno do pecado está em você. Não finja o contrário. Você está mordido. Não se engane, Deus não vai tirar este mundo de nós enquanto nós não formos para a glória. No sentido de que estamos aqui, de que seremos tentados, no sentido de que seremos o tentador. Né, irmã Alice? Porque esse papo de orar para que
Deus tira as más companhias da vida do meu filho, é paradoxo, né? Às vezes nós temos que orar, Deus não deixa que o meu filho seja a má companhia do filho de alguém. A família está lá criando no maior caminho, no maior carinho, meu filho vai lá estragar. É relativo demais. Precisamos aprender então que sem olhar para Jesus, nós temos que parar com esse papo de que eu sou tentado demais. Maioria das vezes, eu sou o tentador. É eu que vou lá procurar a fofoca. É eu que vou lá fazer a maledicência. É eu que roubo o troco. Maioria das vezes, nós estamos tão envolvidos, somos tão protagonistas do pecado como qualquer outro que está à nossa volta. Mas todo aquele que olhar, que nele crê, não irá perecer, mas terá a vida eterna. Ainda que o veneno do pecado ainda corra uns dias em nossas veias, nós não iremos perecer. E é uma coisa incrível. E qual o versículo que vem na sequência? O versículo que todo mundo sabe. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga assim, eu nunca mais vou falar esse texto sem falar os dois antes. Para com esse romantismo bíblico, não existe. Esse amor infinito do qual o versículo 16 fala, ele é manchado por um homem cravado na cruz do Calvário. Ele é manchado por um homem inocente que pegou o meu pecado e foi levantado bem alto para que quando o meu pecado viesse me matar, eu pudesse olhar para ele e ter vida. É trivial, é banal, é imoral citar esse versículo sem a razão do versículo 14 e 15. De que houve uma obra gloriosa, profética, de morte, de sacrifício, de restauração, de reposição de vida sobre a vida da humanidade. Não é um Deus palhaço, não é um Deus que se deixa escarnecer, não é um Deus boçal, não é um Deus carente que precisa de mim ou de você. É um Deus que levantou e foi até o madeiro e morreu, porque sabia que de outra forma eu jamais poderia olhar para Ele. Então para com essa leréia, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não, para. Ele fala assim, ó, meu irmão, meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Assim como a serpente foi levantada no deserto para que os judeus não morressem, Jesus Cristo foi levantado por você. Para de frescura. E aceita Jesus Cristo, ou deixa Jesus Cristo te aceitar, né? Ou se ele estiver batendo na sua porta, trate de abrir antes que ele canse de bater. E parta para outra porta. Ou seja, dá os seus pulos. Ou seja, somos nós que precisamos da misericórdia de Deus. Deus não precisa da nossa miserável adoração. Então diga isso, Deus não precisa da minha miserável adoração. É você que precisa dele. Ele foi levantado no madeiro. Acho incrível, estou lendo um livro e o autor diz que, incrivelmente, se Cristo só tivesse morrido na cruz do Calvário, se a obra dele tivesse fechado aí, ressuscitado, se tivesse fechado aí, ainda assim estaríamos perdidos. Cheio ousado, perigoso, mas incrível. Ele disse assim, foi preciso que Cristo morresse,
foi preciso que Cristo ressuscitasse. E depois de gloriosa ressurreição, depois de tão glorioso levantar dos mortos, ele precisou ir lá onde você miserável estava e encher o teu coração do dom da fé para que você pudesse levantar os olhos e olhar para ele. Se tem uma coisa que eu não tenho mais dúvida, é que foi ele que te encontrou. Foi ele que me encontrou. Ousadamente o autor diz, ele morreu, ressuscitou, foi lá onde você estava, encheu seu coração de fé, pegou sua cabeça e levantou para que você mirasse o Filho de Deus na cruz. Verso 17, faz um resumão desta obra. Deus enviou o seu Filho ao mundo. Foi Deus. Por você, ele enviou Jesus. Primeiro fato, por você, ele enviou Jesus. Ele enviou Jesus Cristo. Mas incrivelmente Deus sabia como estávamos. E aí o versículo diz, não para que condenasse o mundo. A morte na cruz é interessante porque nós temos uma vertente vingativa, um viés vingativo, que nós achamos que Jesus Cristo veio para, morreu na cruz, para humilhar quem não cresce nele, para mandar para o inferno. Incrivelmente, esta vinda de Cristo, a sua morte na cruz, não foi para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Foi a oportunidade. Você tem uma oportunidade. Nós já sabemos que somos adultos e já tomamos alimentos sólidos, já sabemos que o dia que os céus se abrirem, o dia que eu ver aqueles que se tornaram meus irmãos em Cristo Jesus, nós já sabemos que no dia da volta de Cristo ninguém mais se arrependerá. Porque essa vinda será para condenar o mundo, para o juízo iminente. Ele veio, morreu, ressuscitou, encheu seu coração de fé. Não para te condenar, mas para te salvar. Mas agora, quando ele vier, aí será diferente. Acho isso incrível, teológico. Verso 18, quem crer nele, e aqui está o famoso, nós temos, né, meus alunos descobriram esses dias que pretérito é o mesmo que passado. Aí eles dizem, então, por que fica falando pretérito? Porque é chique. E nem deu para falar para eles do pretérito imperfeito. Porque o que é o passado imperfeito? Quando eu dava aula no cursinho, eu dizia, passado imperfeito é aquele seu namorado, os quintos dos infernos que você arrumou quando você era jovem. E fez de tudo e te largou. Isso é um passado imperfeito. Tirando disso, eu não sei para que funciona o passado imperfeito. Mas, enfim, eles descobriram que pretérito é passado. Agora, no grego, definitivamente, tem 4 tempos. E esse versículo é o versículo chave, prova do tempo auristo. Saca comigo? Quem crê nele não... É o quê? Olha esse tempo. Quem crê nele não é... Mas, Reginaldo, que dia que é a condenação? Em que momento histórico é a condenação? Em que momento histórico haverá a condenação, Jaciara? Separação entre joio e trigo. É o dia então que Deus puxa a rede, pega os peixes ruins e devolve ao mar. Enfim, nós vamos chegar no dia, ninguém vai ser salvo lá no último dia do juízo, não. A gente é salvo aqui agora, ou condenado aqui agora, ao crer nele, ou ao não crer nele. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê pelo simples fato. E termino com isso. E sabe por quê que
o nosso ímpio de estimação, ou até parafraseando a Disney, né, que não é muito santo, mas o nosso ímpio favorito já está condenado, porque ele não creu no nome do unigênito, do glorioso primeiro Filho de Deus. Até aqui, Cristo não havia morrido. Ele era unigênito, o único Filho de Deus. Depois que ele morre, ressuscita e salva a igreja, ele deixa de ser chamado de unigênito e passa a ser chamado de primogênito. O primeiro dentre muitos filhos de Deus. Mas nosso ímpio favorito, ele não vai entrar nas mansões celestiais, porque ele não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Tudo aponta para Jesus Cristo. Meu Deus, nós temos perdido desastrosamente. Hoje eu tenho consciência, ao vir no acampamento, ao vir na escola bíblica, ao contar uma história, está claro para mim que nossas crianças não estão evangelizadas, elas não sabem que tudo aponta para Jesus. Nossos juniores, adolescentes, nossos jovens, ainda não vivem como se tudo apontasse para Jesus, nossos adultos, nós. Meu Deus! Talvez o seu filho será um desse que já está condenado porque eu e você não o evangelizamos. Não sabem. Ah, mas é novo demais. Não é novo demais para saber pornografia, não é novo demais para saber as bandas de rock, não é novo demais para saber o resto da fuleiragem que a sua família vive. Só é novo demais para saber que importa que o Filho do Homem seja levantado no madeiro. Não sabem. Chega em casa e pergunta para eles: se você morrer hoje, para onde você vai, filho? Por quê? Quem é Jesus para você? E você adulto, pergunte isso para você. Porque o juízo é iminente, e confiar no amor infinito de Deus sem base, sem entender que Ele foi levantado no madeiro, é mais uma ilusão social. Como diz meu aluno, dado a psicólogo, é mais uma esquizofrenia social. Nós estamos numa vibe de acreditar que vamos prosperar. Eu tenho um aluno muito comédia. Toda vez que eu passo uma tarefa nova, ele levanta a mão, fecha a cara, enche de fé e diz: está repreendido em nome de Jesus. Perdi, eu fiquei grilado, segundo fiquei grilado, terceiro eu já não escuto mais. Hoje eu estava olhando, Foi hoje. Estava cuidando dos meninos e um disse assim: irmão, canela de fogo, retetê, ai tomar no cu, glória a Deus, aleluia, irmão. Na mesma sequência. Nascido na igreja. Eles estão assim, os nossos só não falam esses palavrões, porque eles são mais educadinhos. Mas Jesus, estou falando de Jesus, Jesus Cristo, o Filho do Homem que foi levantado no madeiro. Eles também não conhecem, não. Vou encerrar contando uma piadinha do Fábio. Recentemente, em dia, o Fábio chegou assim e falou assim: pastor, já tem uma leva de adolescentes que não são batizados. E eu olhei para ele e falei assim: e vão ficar sem ser batizados, porque eu não estou com vontade de batizar nenhum, porque nenhum conhece, ama e sabe quem é Jesus. Ah, mas o senhor batizou. Gente, quem viu de passado é museu. É pregão. Nós vivemos do novo, novidade de vida. Nós aprendemos hoje. Vamos amar Jesus. Há uma obra gloriosa de amar Jesus. Então importa que o Filho do Homem seja levantado. E hoje você já sabe.
que o versículo 16 não nasceu sozinho. Existe uma história para ele. Uma história de sangue, de morte, de sacrifício, de entrega. Te dou graças, ó Pai, eu te honro, eu glorifico a Ti. Tu és santo, Deus de poder e infinita misericórdia, Pai. Ajuda-nos, dá-nos a Tua glória. Em um nome santo de Jesus. Coloco diante de Ti as nossas vidas. Deus, que o Senhor, ó Deus, nos tome e nos ensine que tudo aponta para Ti. Eu te louvo e agradeço o Teu nome, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém.